Olá, meus queridos e amados pastores, a graça e a paz de Jesus. Estamos aqui para trazer a nossa reflexão desse dia, e eu quero dizer da minha alegria, mas também eu quero pedir desculpa, pedir perdão, porque o mês passado eu não fiz a minha reflexão. E aí eu quero agradecer. Aliás, eu quero pedir perdão, quero me desculpar por esse lapso, né? Mas vamos lá. Hoje eu quero trazer uma reflexão, e a reflexão que eu quero compartilhar com os queridos vai se basear nos primeiros versículos do capítulo 4 de Mateus, que diz assim: A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: Se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu quero dar um título a essa minha reflexão, que é: fome de quê? De que nós temos fome? É verdade que nós, como seres humanos, nós temos muitas necessidades, e necessidades bem básicas que precisam ser supridas e que chega para a gente em forma de fome, né? Eu tenho necessidade de comer, eu tenho necessidade de dormir, eu tenho necessidade de beber água, eu tenho necessidade de descansar. E essas necessidades, elas são extremamente fundamentais. E o diabo tenta exatamente tentar Jesus, instigando a que ele supra uma necessidade básica. Não é pecado comer quando estamos com fome, certo? Mas o problema ali era como o diabo apresenta essa tentação para Jesus. E aí o interessante é que Jesus, ele dá uma resposta, e ele vai mostrar para a gente que existe um alimento que é muito mais poderoso do que a comida. Que existe algo que supre a minha necessidade, seja ela qual for, com muito mais eficiência. A palavra de Deus é muito maior do que a comida, é muito maior do que o sono, é muito maior do que a água, é muito maior do que o descanso, é muito maior do que qualquer outra necessidade. E Jesus vai nos instigar a gente entender que a vida não se resume à comida. A vida não se resume à bebida. E ele diz isso em outros textos, né? A vida não é só comida, a vida não é só bebida. A vida, ela é justiça, poder, manifestação de Deus na nossa vida. E, amados, quando nós temos os elementos espirituais, ou a nossa experiência espiritual, como uma necessidade, então a gente não deixa de buscar e não deixa de fazer. Não é só a palavra de Deus que deve ser como comida para mim, deve ser como necessidade, mas é também todos aqueles elementos de devoção que me levam a mais perto de Deus. Jesus vai dizer em João que o corpo dele é verdadeiramente comida e o corpo dele é verdadeiramente bebida, mostrando-se que ele alimenta a alma, ele alimenta o homem de forma integral. E nesse dia, aliás, é importante que a gente saiba que buscar a Deus, viver para Deus, deve ser compreendido como uma necessidade. E a palavra dele
deve ser entendida para mim, deve ser buscada, deve ser lida, deve ser absorvida como um alimento poderoso, que verdadeiramente me alimenta, que alimenta a minha alma, que alimenta o meu espírito, mas também que alimenta o meu corpo, que me fortalece, não é? Eu posso estar com muita fome, mas mesmo assim, se for para escolher quem é que me alimenta mais, a comida material ou a comida espiritual, que é a palavra de Deus? Claro, se for para eu escolher entre as duas fomes, que verdadeiramente a minha fome pela palavra de Deus seja maior do que a minha fome pela comida, do que a minha fome pelas outras coisas que eu desejo e que às vezes até preciso, mas que não são essenciais. Só existe um alimento essencial, que é a palavra de Deus. Certo? Se eu morrer de fome, mesmo assim eu estarei saciado se eu me alimentar da palavra. Se eu morrer de sede, eu estarei saciado se eu me alimentar da palavra. Se eu morrer de fadiga, eu ainda estarei alimentado se assim eu estiver buscando a palavra. Aí, não é? Entra aquele versículo que Jesus diz assim: não tema aquele que matando o corpo não pode fazer nada pelo espírito nem pela alma. Não pode fazer nada contra o espírito nem a alma. Mas tema aquele que matando o corpo pode também fazer o seu espírito e a sua alma ser jogado no inferno. Então, qual é a necessidade maior, mais importante? O que é que verdadeiramente me supre de verdade? A palavra de Deus. Que aí com ela vem todas as promessas, com ela vem toda a devoção, com ela vem toda a santidade, com ela vem toda a experiência que eu tenho com Cristo. Então, que o Espírito Santo nesse dia possa nos fazer compreender que há uma necessidade urgente da gente buscar e correr atrás e se alimentar, que é a palavra de Deus. No Sermão do Monte, Jesus diz: bem-aventurado o que tem fome e sede de justiça. Sede e fome de justiça. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão, e estas coisas, como comida, como bebida, como vestimentas, serão acrescentadas. Percebe como na escala de prioridade a palavra de Deus, a justiça do reino, o reino de Deus, a fé e tudo mais que está envolvido naquilo que nos aproxima de Deus, supre mais as nossas necessidades do que comida, do que bebida, do que outra coisa. Então, que possamos nesse dia ser revigorado e animado com essa palavra. Se eu tenho um alimento verdadeiro, se eu busco todo dia me saciar da palavra de Deus, as demais coisas serão acrescentadas e certamente Deus também me suprirá. E se porventura Ele não me suprir, ou se eu não chegar a ser suprido, mas mesmo assim eu estou saciado, porque a palavra de Deus sacia-me verdadeiramente. Amém. E Deus abençoe a nós todos nesse dia. Glória a Deus.